Olá, pessoal do nono ano, né? Aqui é o professor Tiago. Vou fazer um pequeno vídeo aqui explicativo sobre volume para vocês, né? Matéria que a gente vai estudar aí se chama volume. E vocês vão ver que para estudar volume a gente tem que entender muito bem essa figura geométrica que a gente conhece por cubo, né? Mas antes de começar a falar do cubo, antes de falar de volume, eu gostaria de falar um pouquinho sobre comprimento, tá? Sobre unidade de medida de comprimento. Vamos iniciar do básico, né? Depois a gente evolui aí para a situação do cubo, das medidas de volume e tudo mais, tá? Então, falando sobre a figura que está aí na minha tela, né, que vocês estão vendo, aqui eu tenho uma pequena régua, tá? Vocês podem observar que isso aqui está representando um instrumento de medida. Aqui eu tenho uma pessoa, né? Onde o início da história das medidas de comprimento é isso, né? A gente media alguém, a gente media uma estrada, a gente media o tamanho de uma folha. Então, por aí vocês observam que existem vários tipos de medida. Para medir uma estrada, a gente utiliza uma certa unidade, que geralmente são quilômetros, né? Para medir uma pessoa, a gente usa outra unidade, a gente usa o metro, né? Uma casa, quando a gente vai construir uma casa, uma sala, por exemplo, você pega 1 metro para medir, né? Agora, quando você vai medir o tamanho por exemplo, de uma folha de papel, você utiliza a régua, que aí a unidade de medida são os centímetros. Então, esse é o primeiro ponto essencial para a gente entender, tá legal? Para a gente ter uma noção do que é o metro, porque o metro é a unidade de medida do sistema internacional, é a unidade padrão, vamos dizer assim. Se a gente for buscar um pouquinho na história da matemática, né, existe uma questão histórica aí por trás que antigamente eles faziam medida pelo palmo ou pelos pés, e essas medidas eram muito imprecisas, né? O palmo, cada um tem um tamanho de palmo, e aí geravam confusões nas medidas. Então, adotou-se o metro como medida padrão, tá? Muito bem, mas o que é o metro? O metro é o seguinte, vamos então pegar essa reguinha, tentar aproximar aqui da pessoa, né? Um metro vai ser aproximadamente aqui, ó, nessa altura, próximo aqui desse sinal onde eu estou sinalizando aí com o mouse, né? Vocês estão vendo aqui. Comparando com uma pessoa de estatura, vamos dizer assim, normal, 1 metro é mais ou menos nessa altura, tá? Você mesmo, se você quiser fazer um experimento aí, testar em você, onde que você que tem 1 metro em você. Então você pega aí uma trena, coloca lá na pontinha do seu pé, estica essa trena até na altura da sua barriga, mais ou menos, né? E vê onde é 1 metro. É esse tamanho, 1 metro, que você descobrir aí em você, é universal. Esse 1 metro é em qualquer lugar do planeta, né, que utiliza essa unidade de medida, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, qualquer outro país. Claro que nesses outros países tem outras unidades de medida, mas o metro, se falar em metro, em todos os lugares que se fala, o metro é sempre essa mesma medida, certo? Então a gente começa por isso. Isso que é importante a gente entender. O que é 1 metro? 1 metro é essa medida que todos conhecem, tá? Que vale 1 metro. Muito bem. Então, resolvido isto, sabendo o que é o metro, a gente vai tentar analisar um pouquinho mais a questão aqui das medidas cúbicas. Essa figura que está aí na tela para vocês é o cubo. Esse cubo, eu vou dizer que ele tem 1 metro aqui, ó. 1 metro de altura, ele tem 1 metro de largura e tem aqui 1 metro de comprimento ou de profundidade. Então, quando a gente vai utilizar a medida de volume, a gente utiliza essas 3 dimensões de medida. E isso é muito importante você entender. Então, se eu perguntar quanto de água, por exemplo, vamos ver se a gente consegue colocar uma água aqui dentro desse cubo. Vamos supor que a gente vai encher esse cubo aqui de água. Ó. É uma caixa d'água agora. Né? A gente está imaginando que seja uma caixa d'água.
Vamos encher ela. Quanto será de água que tem dentro dessa caixa quando ela está completamente cheia, né? Completamente cheia. Bom, basta a gente fazer o seguinte, a gente multiplicar a sua altura vezes a sua largura pelo seu comprimento. É assim que a gente, pela sua profundidade aqui, é assim que a gente descobre, então, quanto de água cabe dentro dessa caixa. E como eu disse para vocês, ela mede 1 metro aqui, ela mede 1 metro aqui e mede 1 metro de profundidade. Porque ela é cúbica. Sendo cubo, todas as dimensões são iguais, né? Então, a gente já descobriu que o volume daquela caixa que a gente está analisando, né? Vou escrever aqui, volume, que a gente está estudando volume. O volume daquela caixa que a gente está estudando é 1 metro cúbico. E é dessa forma que a gente representa. O número, né, que vai estar aqui na frente, pode ser 1, pode ser 2, 10, 20 metros cúbicos, tá? O metro, que é a unidade de medida, o M é a unidade de medida de metro, e esse expoente aqui representando as 3 dimensões, altura, largura e comprimento da caixa, tá? Aí surgem várias dúvidas, né? Vocês poderiam me dizer assim, professor, mas ela sempre vai ser dos 3 tamanhos iguais? Sempre a altura vai ser igual à largura e à profundidade? Não. Poderia ter uma dimensão mais comprida aqui. Só que aí não chamaria cubo essa caixa. Essa caixa se chamaria paralelepípedo, né? Mas nós vamos chegar lá. Vamos continuar primeiro analisando a questão do cubo. Então, essa caixa que está aqui, ela tem 1 metro cúbico de volume. E se você enchê-la completamente, você vai ter 1 metro cúbico de água, tá? Muito bem. Mas e se essa caixa não estivesse cheia, professor? Como é que a gente ia medir agora essa água que está menos que a metade aí, né? Essa água que não está completamente enchendo a caixa completamente. Como é que a gente faria? Bom, aí vem as subunidades do metro e do volume também. Vem as unidades de medidas mais baixas. Qual foi a primeira ideia que a gente vai ter, né? Nós estamos tendo aqui. A primeira ideia que a gente vai ter vai ser o seguinte: dividir em 10 partes iguais, certo? Nós vamos dividir essa caixinha em 10 pedacinhos aqui, ó, fatiar ela em 10 partes. Da mesma maneira, a gente também vai dividir essa largura em 10 partes e essa profundidade aqui em 10 partes. Quando a gente fizer isso, a gente vai conseguir fazer um cubinho bem pequenininho aqui, tá? Então, deixa eu apresentar esse cubinho para vocês, né? Já. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele. Tá aí. De onde veio esse cubinho pequeno? Da divisão em 10 partes iguais. Só que aí, ó, deixa eu voltar lá na onde eu estou anotando, né? Deixa eu só melhorar aqui para vocês. Muito bem. Vocês lembram daquela unidade de medida, o metro, que eu usei para medir do lado daquela mulherzinha lá. Eu utilizei uma reguinha e marquei o metro, que é perto ali do cotovelo da mulherzinha. Bom, isso é 1 metro, tá? Mas e se eu dividir esse 1 metro em 10 partes, igual eu acabei de sugerir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deveria ter ficado igual, tá? Mas por eu estar fazendo a mão livre, não ficou. Bom, mas vocês entendem que é 10 partes iguais. Aí eles disseram o seguinte, ó. Essa 10ª parte aqui, vou até fazer de outra cor para ficar mais bacana. Essa 10ª parte aqui, seja ela aqui em cima ou aqui embaixo, em qualquer lugar, qualquer uma dessas 10º partes, né? Um pedacinho desse, que foi dividido em 10, vai se chamar decímetro. Da onde vem esse prefixo aqui, né? Vem de 10, foi dividido em 10, certo? Então, a gente vai entender lá no nosso cubo, vamos lá para o nosso cubinho, melhorar a telinha, que esse cubinho aqui tem 1 decímetro cúbico.
certo? Aqui tem um decímetro, aqui tem um decímetro de aresta, e aqui nessa outra lateral também tem um decímetro. Tudo aqui tem um decímetro, porque foi tudo dividido em 10 partezinhas iguais. Mas aí eu te pergunto, quantos cubinhos desse a gente precisaria para encher esse 1 metro cúbico? Porque tudo isso aqui, esse cubão grande, né, tem 1 metro cúbico. Mas agora a gente tem que descobrir quantos decímetros cúbicos vai para encher 1 metro cúbico, tá? Então vamos fazer isso. Primeiro passo, vamos aumentar aqui a nossa quantidade de cubinhos. Vamos ver se vai dar certo. Não, aqui a altura, deixa eu mexer na parte de baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui vocês estão vendo 9 aqui, mas esse número não se importe não, porque começa no zero, na hora de fazer a construção eu precisei fazer desse jeito. O importante é você olhar a figura, que aqui são 10 cubinhos, ó, certo? Então aqui a gente já tem 10 decímetros cúbicos. Mas encheu o nosso cubão? Não, ainda falta muito. Ó, se ali tem 10, agora tem 20. E agora temos 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Aqui, então, a gente tem 100 decímetros cúbicos, certo? Bom, enchemos? Não, estamos no começo, né? Agora vamos acabar de completar. 100, tá? É um pouquinho lento, tá? 200, 300... Vamos lá, aplicativo. 500, já estamos em 500. Travou aqui, vamos ver se a gente consegue. Bom, a gente gostaria que funcionasse, né? Mas como não está funcionando, a gente usa a imaginação mesmo, ó. Aqui embaixo tinha 100. Agora a gente tem 200, 300, 400, 500, né? Mas a gente sabe que isso aqui foi dividido em 10 partes iguais. Então, para acabar de completar aqui, a gente já entende que faltam 500 cubinhos, né? Que vai completar. Então, ao final de contas, 1 metro cúbico tem quanto? Tem 1000 decímetros cúbicos, certo? Então, voltemos lá para a nossa escrita. Deixa eu melhorar a nossa telinha. E vamos escrever isso aqui, ó. Que 1 metro cúbico tem exatamente 1000 decímetros cúbicos, tá? E o decímetro a gente abrevia dessa forma, a letra D e a letra M. E cúbico, a gente coloca ali esse cúbico aqui para indicar que é lá no cubo, né? A medida de volume. 1 metro tem 10 decímetros, enquanto que 1 metro cúbico tem 1000 decímetros cúbicos. São duas situações diferentes. Tá legal? Bom, voltando lá na nossa figurinha, vamos retornar, vamos ver se ela destravou agora, né? Acho que não. Mas tudo bem. Agora, a gente vai imaginar o seguinte, que ao invés de dividir aqui em 10 partes, a gente vai dividir em 100 partes. Só que eu não vou conseguir fazer a figura, porque ficaria minúsculo os cubinhos, a gente não ia enxergar nada, ia ficar um monte de pontinho aqui, então não adianta. Mas você imagina que isso aqui vai ser dividido em 100, tá? Bom, imaginando isso, vamos voltar aqui para a nossa escrita. Se quando eu dividi 1 metro em 10 partes se chamou decímetro, quando eu dividir 1 metro em 100 partes, como que vai se chamar? Vai se chamar de centímetros. Tá? Centímetros. Então, quantos centímetros tem 1 metro? Bom, a gente sabe que 1 metro tem 100
centímetros. 1 metro tem 100 centímetros. E quantos cubinhos? Agora que é a história do cubinho. Quantos cubinhos será que a gente vai ter aqui? Quantos cubinhos? Se a gente dividiu em 100 partes iguais aqui, se a gente dividiu... Vamos ver se a gente, pelo menos, voltar atrás, se ele volta. Também não. Mas tudo bem. Não saindo daqui da tela já está bom. Se a gente dividir em 100 partes essa altura, se a gente dividir em 100 partes essa outra largura, e se a gente dividir em 100 partes lá a profundidade, a gente vai ter um cubinho minúsculo aqui, ó. Tá? E aí, ó, 100, para a gente ver quanto de cubinhos minúsculos que vão ter dentro desse cubão aqui, a gente vai ter que multiplicar 100 vezes 100 de profundidade vezes 100 de altura. E aí vamos fazer essa multiplicação lá no nosso caderninho para descobrir. Deixa eu colocar aqui a minha canetinha. Então, 1 metro cúbico tem quanto? Tem 100 vezes 100 vezes 100, que vai dar quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros cúbicos de capacidade. 1 metro cúbico tem 1 milhão de centímetros cúbicos. Exatamente 1 milhão de centímetros cúbicos. 1 metro cúbico tem 1000 decímetros cúbicos. 1 metro cúbico tem 1 milhão de centímetros cúbicos. E aí, retomando novamente, né, no nosso cubo, e se a gente dividisse isso aqui em 1000 partes? E se a gente dividisse essa lateralzinha em 1000 partes? E se a gente dividisse essa profundidade aqui em 1000 partes? Aí a gente ia ter um cubinho mais minúsculo ainda. Um cubinho bem menor aqui. E quantos cubinhos desses minúsculos iam caber aqui nesse nosso metro cúbico? Vamos lá dar uma olhada. Minimizando aqui. Bom, a conta que a gente vai ter que fazer é o seguinte. 1 metro cúbico, ele vai ser dividido em 1000 partes na largura, vai ser dividido em 1000 partes no comprimento e vai ser dividido em 1000 partes na altura. E essa multiplicação me resulta quanto? 1, 2, 3, a gente só contar os zeros, tá? 1, 2, 3 e depois mais 3 zeros aqui. 1, 2, 3, né? De quanto? De que medida? Milímetros cúbicos. Então, aqui a gente tem 1 bilhão de milímetros cúbicos que cabem dentro de 1 metro cúbico. Tá legal? Bom, esse vídeo já tem aí 19 minutos, ou um pouco menos, né? 19 minutos. Mas eu vou dar uma paradinha então aqui, tá? Tem outras transformações? Tem para quilômetro, tá? Para quilômetro cúbico. Tem para hectômetro cúbico. Tem outras unidades de medida. Tem a questão do litro, que eu nem falei, tá? A questão do litro é o seguinte. 1 litro, o que é 1 litro? 1 litro é exatamente a quantidade de líquido que a gente consegue colocar no decímetro cúbico. Em 1 decímetro cúbico a gente consegue colocar 1 litro, tá? Então, por aqui também a gente consegue entender bem de onde vem essa questão do litro. E aí tem centilitro, mililitro, e eu não vou entrar em tudo isso em um vídeo só, que é muita coisa. O que eu gostaria que vocês guardassem bem é essa transformação. O que é 1 metro cúbico? São 1000 decímetros cúbicos. O que é 1 metro cúbico em centímetro, no caso? É 1 milhão de centímetro cúbico. E o que é 1 metro cúbico em milímetro cúbico? Seria 1 bilhão de milímetros cúbicos. E principalmente ter essa imagem em mente,
né? Essa imagem aqui em mente. Por exemplo, se eu quiser saber o que é 1 litro, essa caixa aqui, se a gente for comparar com a realidade, essa caixa aqui, cada cubinho desses equivale a 1 decímetro cúbico, que eu acabei de falar que a gente dividiu aqui em 10 partes. Então, se esse cubinho pequeno aqui, ele vale 1 decímetro cúbico, significa que em cada pequeno cubinho desse cabe 1 litro. Olhando aqui para o nosso cubo, né? Relembrando que essa caixa aqui mede 1 metro de altura, né? Que ela mede 1 metro nesse comprimento aqui e que ela mede 1 metro também nessa profundidade aqui. E que a gente tinha dividido ela em 10 partes. E essas 10 partes a gente deu o nome de decímetro, né? E como a gente conseguiu fazer um cubinho bem pequeno aqui no início, eu estou tentando retomar aquele cubinho aqui, mas infelizmente o aplicativo travou. Mas dá para a gente imaginar que aqui tem o nosso cubinho, um único cubinho aqui. Esse único cubinho cabe exatamente 1 litro, porque em 1 decímetro cúbico cabe 1 litro, exatamente. Bom, e aí a gente já deduz que numa fileirinha dessa, de cubinhos, caberão 10 litros, né? E num patamar inteiro desse aqui, se a gente olhar para todos esses cubinhos aqui no fundo da caixa, né? Para todos os cubinhos aqui, então caberiam 100 litros. E a hora que a gente sobe para o segundo patamar aqui, para o segundo andarzinho aqui, a gente tem 200 litros, 300 litros, 400 litros, 500 litros, né? Até esse momento a gente está com 500 litros, porque cada cubinho desse vale 1 litro. E aí, se a gente conseguir subir totalmente aqui na caixa, né, encher a caixa completamente, são 1000 litros. Então, uma caixa de 1 metro cúbico, ela cabe 1000 litros. É aproximadamente o tamanho de uma caixa d'água mesmo que a gente tem na prática, no dia a dia, né? A caixa d'água dá mais ou menos uma altura razoável dessa. É claro que quando o formato da caixa é diferente, se for, por exemplo, um formato de cilindro, aí a gente tem que usar outro tipo de matemática para fazer esses cálculos, né? Se a caixa fosse um cubo perfeito, esse cálculo que a gente está fazendo seria perfeito para a gente fazer as medidas do volume da caixa, tá? Dividindo aí em cubinhos menores, contando os cubinhos menores. A única coisa que se faz é isso, dividir em 10 partes, que é o decímetro cúbico. Em cada decímetro cúbico cabe 1 litro, aí você tem que ver quantos decímetros cúbicos, quantos cubinhos desses tem dentro da caixa. Tá legal? Bom, espero ter pelo menos dado uma visão aí para vocês de como funciona isso. Para outras mudanças de medida, para quilômetro cúbico, para centímetro cúbico mesmo, milímetro cúbico, aí a gente vai conversando no grupo aí, explicando um pouquinho melhor, tá?